E se, naquele momento final, Tony Stark não tivesse morrido? E se o estalar de dedos não tivesse sido o fim, mas o começo de uma nova era? No instante em que o poder das joias do infinito percorreu seu corpo, Tony usou sua genialidade para fazer o impossível. Transferiu parte da energia para sua nanotecnologia. O preço ainda seria alto, mas a morte não seria o destino. Dias depois, ele acorda, fraco, quebrado, mas vivo. O mundo celebra sua vitória sem saber que o homem por trás da armadura carrega agora o poder e a maldição das joias dentro de si. Em segredo, Tony se afasta de todos. Pepper, Morgan, os Vingadores. Ele teme perder o controle. Teme se tornar aquilo que sempre combateu. Isolado, ele começa algo novo. O Projeto Renascimento, uma armadura capaz de conter a energia infinita. Mas o poder atrai poder e velhas ameaças ressurgem. Quando o universo volta a perder o equilíbrio, o Homem de Ferro retorna. Não mais como um herói, mas como uma lenda viva, um deus de ferro. O novo Tony Stark não usa mais o reator em seu peito. Ele se tornou o reator. Agora ele pode manipular energia cósmica, abrir portais, criar inteligências quase conscientes. Mas a pergunta é, até onde isso ainda é humano? Steve Rogers tenta alertá-lo, mas Tony não escuta. Ele acredita que pode consertar o universo, reescrever realidades. E assim nasce o Homem de Ferro Supremo. Os Vingadores se dividem. Uns o veem como salvador, outros como uma ameaça maior que Thanos. O universo entra em colapso. E o herói que salvou o mundo uma vez, agora precisa ser parado. Tony sempre disse, se não podemos proteger a Terra, com certeza vamos vingá-la. Mas e se dessa vez ele fosse o perigo? Meu pai salvou o mundo. Foi o que todos disseram. Mas eu me lembro do que veio depois. Lembro do silêncio em casa, do jeito que ele olhava para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. Ele sobreviveu, mas o herói que eu amava, ele se foi naquele dia. Em seu lugar havia algo novo, algo poderoso e assustador. Ele se trancou em seu laboratório, construindo o que chamou de renascimento. Para mim, parecia mais um adeus. Ele estava se tornando mais do que um homem. Era como ver uma estrela nascer, bonita e terrível. Eu via os outros Vingadores, a preocupação nos olhos deles. Tio Steve tentou falar com ele, mas meu pai não ouvia mais ninguém. Ele só ouvia o poder que corria dentro dele. Eles o chamaram de Homem de Ferro Supremo, um salvador, mas eu via a verdade. O universo não precisava de um deus de ferro. Precisava do meu pai. Agora, o mundo está em perigo novamente. Mas desta vez o monstro é o homem que eu mais amava. Papai sempre disse que faria qualquer coisa para nos proteger. Agora, eu tenho que fazer o mesmo. Mesmo que isso signifique lutar contra ele. Anos se passam. A humanidade vive sob o olhar constante de Tony Stark, um guardião de ferro. Mas há alguém que ainda acredita nele, Morgan Stark. Agora adulta, brilhante como o pai e com o mesmo coração de sua mãe. Ela sabe que dentro daquela máquina ainda existe o homem que um dia disse, eu te amo 1000 milhões. Morgan cria sua própria armadura, o Coração de Ferro, e parte em busca dele. Não para destruí-lo, mas para salvá-lo. Quando pai e filha finalmente se reencontram, o universo parece parar. 2 reatores se encaram, 2 corações pulsando com o mesmo brilho. Morgan o enfrenta com coragem e compaixão. Ela mostra a Tony as memórias que ele tentou esquecer. Pepper, os amigos, o sacrifício. E pela primeira vez em muito tempo, ele chora. A energia das joias começa a consumi-lo. Mas, antes que o colapso aconteça, Morgan encontra uma maneira. Usa sua armadura para canalizar o poder e libertar o pai. Daquela maldição, o preço? Tony precisa se desconectar para sempre daquilo que o mantinha vivo. E ele aceita. Em seus últimos instantes, olha para Morgan e diz, agora, você é o futuro. O reator se apaga. O brilho desaparece, mas o legado permanece. No final, o Homem de Ferro não morreu em batalha. Ele foi salvo pelo amor que ele mesmo criou. E enquanto as estrelas iluminam o céu do multiverso, uma nova armadura surge, carregando um nome que jamais será esquecido. E Morgan Stark, por filha do Homem de Ferro, herdeira do impossível. E o mundo nunca mais será o mesmo.